Olá, caros estudantes, estamos então recomeçando com esta segunda parte da aula. Estamos analisando o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, e agora nesta segunda parte analisaremos o capítulo 2, intitulado Do Sonho e da Terra. Eu falei para vocês darem uma continuidade às páginas, ficaram faltando algumas páginas, pelo fato da aula ser gravada, nós não pudemos ir até o fim, porque com aula geralmente de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, é muito difícil passarmos para vocês com essa qualidade, com essa imagem, que está sendo gravado do celular. Então, estamos aí com aulas de meia hora, 40 minutos, para facilitar o envio para o YouTube e para que essas aulas sejam disponibilizadas a vocês. Muito bem, do sonho e da terra, vamos lá. Desde o Nordeste até o leste de Minas Gerais, onde fica o Rio Doce, e a reserva indígena das famílias Krenak, e também na Amazônia, na fronteira do Brasil com o Peru e a Bolívia, no alto Rio Negro, em todos esses lugares, as nossas famílias estão passando por um momento de tensão nas relações políticas entre o Estado brasileiro e as sociedades indígenas. Essa tensão não é de agora, mas se agravou com as recentes mudanças políticas introduzidas na vida do povo brasileiro, que estão atingindo de forma intensa centenas de comunidades indígenas que, nas últimas décadas, vêm insistindo para que o governo cumpra o seu dever constitucional de assegurar os direitos desses grupos nos seus locais de origem, identificados no arranjo jurídico do país com as terras indígenas. Não sei se todos conhecem as terminologias referentes à relação dos povos indígenas com os lugares de onde vivem, ou as atribuições que o Estado brasileiro tem dado a esses territórios ao longo da nossa história. Desde os tempos coloniais, a questão do que fazer com a parte da população que sobreviveu aos trágicos primeiros encontros entre os dominadores europeus e os povos que viviam onde hoje chamamos de maneira muito reduzida de terras indígenas, levou a uma relação muito equivocada entre o Estado e essas comunidades. É claro que durante esses anos nós deixamos de ser colônia para constituir o Estado brasileiro e entramos no século XXI, quando a maior parte das previsões apostava que as populações indígenas não apenas sobreviveriam à ocupação do território, pelo menos não mantendo formas próprias de organização, capazes de gerir suas vidas. Isso porque a máquina estatal atua para desfazer as formas de organização das nossas sociedades, buscando uma integração entre essas populações e o conjunto da sociedade brasileira. O dilema político que ficou para as nossas comunidades que sobreviveram ao século XX é ainda hoje precisar disputar os últimos redutos onde a natureza é próspera, onde podemos suprir as nossas necessidades alimentares e de moradia, e onde sobrevivem os modos de cada uma dessas pequenas sociedades, tem de se manter no tempo, dando contra si, mesmas sem criar uma dependência excessiva do Estado. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar. É
uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização com toda a pressão externa. Falar sobre a relação entre o Estado brasileiro e as sociedades indígenas, a partir do exemplo do povo Krenak, surgiu como uma inspiração para contar a quem não sabe o que aconteceu hoje no Brasil com essas comunidades estimadas em cerca de 250 povos e aproximadamente 900 mil pessoas, população menor do que a das grandes cidades brasileiras. O que está na base da história de nosso país, que continua a ser incapaz de acolher os seus habitantes originários, sempre recorrendo a práticas desumanas para promover mudanças em formas de vida que as populações conseguiram manter por muito tempo, mesmo sob o ataque feroz das forças coloniais, que até hoje sobrevivem na mentalidade cotidiana de muitos brasileiros. É a ideia de que os índios deveriam estar contribuindo para o sucesso de um projeto de exaustão da natureza. Ou o Atu, esse rio que sustentou a nossa vida, às margens do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo, numa extensão de 600 quilômetros, está todo coberto por um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos, o que nos deixou órfãos e acompanhando o rio em coma. Faz 1 ano e meio que esse crime, que não pode ser chamado de acidente, atingiu as nossas vidas de maneira radical, nos colocando na real condição de um mundo que acabou. Neste encontro, estamos tentando abordar o impacto que nós, humanos, causamos neste organismo vivo que é a Terra, que em algumas culturas continua sendo reconhecido como nossa mãe e provedora em amplos sentidos, não só na dimensão da subsistência e na manutenção das nossas vidas, mas também na dimensão transcendente que dá sentido à nossa existência. Em diferentes lugares do mundo, nos afastamos de uma maneira tão radical dos lugares de origem que o trânsito dos povos já nem é percebido. Atravessamos continentes como se estivesse indo ali ao lado. Se é certo que o desenvolvimento de tecnologias eficazes nos permite viajar de um lugar para o outro, que as comodidades tornam fácil a nossa... tive uma mensagem aqui, acabei perdendo aqui, mas vamos voltar. Se é certo que o desenvolvimento de tecnologias eficazes nos permite viajar de um lugar para o outro, que as comodidades tornaram fácil a nossa movimentação pelo planeta, também é certo que essas facilidades são acompanhadas por uma perda de sentido dos nossos deslocamentos. Sentimos-nos como se estivéssemos soltos num cosmo vazio de sentido e desresponsabilizados de uma ética que possa ser compartilhada, mas sentimos o peso dessa escolha sobre as nossas vidas. Somos alertados o tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos. Há 30 anos, a ampla rede de relações em que me integrei para levar o conhecimento para os outros povos, de outros governos, as realidades que nós vivíamos no Brasil, teve como objetivo ativar as redes de solidariedade com os povos nativos. O que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar, porque se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos diante da iminência de a Terra não suportar nossa demanda.
Como disse o pajé Yanomami Davi Copenaua, o mundo acredita que tudo é mercadoria, a ponto de projetar nela tudo que somos capazes de experimentar. A experiência das pessoas em diferentes lugares do mundo se projeta na mercadoria, significando que ela é tudo o que está fora de nós. Essa tragédia, que agora atinge a todos, é adiada em alguns lugares, em algumas situações regionais, das quais a política, o poder político, a escolha política, compõe espaço de segurança temporária em que as comunidades, mesmo quando já esvaziadas pelo verdadeiro sentido do compartilhamento de espaços, ainda são, digamos, protegidas por um aparato que depende cada vez mais da exaustão das florestas, dos rios, das montanhas, nos colocando num dilema que parece que a única possibilidade para as comunidades humanas continua a existir é à custa da exaustão de todas as partes da vida. Por exemplo, aqui mesmo em Mato Grosso do Sul, nós podemos falar da rota bioceânica, que é vendida a todos como uma maravilha, que integrará o Brasil aos demais países e, sobretudo, ao Oceano Pacífico, mas a estrada da rota bioceânica, ela interrompe o escoamento de água da parte mais alta, da água que verte, que desce para o Pantanal. Então, certamente, boa parte do fluxo de água, não vertendo para o Pantanal, isto gerará um impacto. Por quê? Porque os animais, em época de seca, eles saem para a cadeia alimentar, né? Para buscarem alimentos. Os animais, por exemplo, predadores, acabam comendo os outros animais. Enfim, na cadeia alimentar, alguns são predadores, os outros não. Então, agora, e na época da cheia, que tem muita chuva, os animais ficam nos seus lugares, assim, no seu habitat ali, porque tem alimento em abundância. Então, se a água deixar da parte mais alta, por conta da estrada da rota bioceânica, impedir o fluxo de água que vai para o Pantanal, haverá um desequilíbrio. E aí, automaticamente, talvez a seca, talvez a escassez de água, e o que vai levar alguns animais ali no Pantanal a deixarem de existir. Causando desequilíbrio. Por exemplo, aqui em Ribas do Rio Pardo, a produção de eucalipto para a companhia, como é que chama a companhia ali? Oh, meu Deus, agora, a Suzano, isso de alguma forma varre o solo. Os animais ali, eles se nutriam, dependiam de pequenos frutos, de pequenos frutos que a natureza os dava. Então, o eucalipto, como ele varre a terra, ao ser plantado, né, ele precisa da terra varrida, essas culturas, esses alimentos, já não tem para esses animais que estão ali naquela região. Então, há também uma expulsão desses animais e a morte desses animais, gerando um impacto. Então, veja, a celulose, a questão da rota bioceânica, em um estado que é um santuário ecológico, suscita essas discussões que Ailton Krenak está colocando neste livro. E é algo para nós refletirmos, né? Imensamente.
a conclusão ou compreensão de que estamos vivendo uma era que pode ser identificada como antropoceno deveria soar como um alarme nas nossas cabeças. Porque se nós imprimimos no planeta Terra a marca tão pesada que até caracteriza uma era que pode permanecer mesmo depois de já não estarmos aqui, pois estamos exaurindo as fontes da vida que nos possibilitaram prosperar e sentir que estávamos em casa. Sentir até em alguns períodos que tínhamos uma casa comum, que podia ser cuidada por todos. É porque estamos mais uma vez diante do dilema a que já me aludi. Excluímos da vida localmente as formas de organização que não estão integradas ao mundo da mercadoria, pondo em risco todas as outras formas de viver. Pelo menos as que fomos animados a pensar como possíveis, em que havia corresponsabilidade com os lugares onde vivemos e o respeito pelo direito à vida dos seres. E não só dessa abstração que nos permitimos constituir como uma humanidade que exclui todas as outras e todos os outros seres. Essa humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô, que a montanha explorada em algum lugar da África ou da América do Sul é transformada em mercadoria, em algum outro lugar é também o avô, a avó, a mãe, o irmão de alguma constelação de seres que querem continuar compartilhando a vida nesta casa comum a que chamamos Terra. O nome Krenak é constituído por dois termos. Um é a primeira partícula Kre, que significa cabeça, e a outra Nak significa terra, tá? Cabeça de terra. Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados, das nossas memórias de origem, que nos identifica como cabeças de terra, ou cabeças da terra, como humanidade que não consegue se conceber sem essa conexão, sem essa profunda comunhão com a terra. Não a terra como um sítio, como esse lugar que todos compartilhamos e do qual nós, os Krenak, nós sentimos cada vez mais desraigados desse lugar, que para nós sempre foi sagrado, mas que percebemos que nossos vizinhos têm quase vergonha de admitir que pode ser visto assim. Quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles. Quando dizemos que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem, não, uma montanha não fala nada. Que volta àquela questão da integração, né, do homem com a natureza, com a pedra, né, como se a pedra falasse, mas que as relações étnico-raciais têm especificamente, qual a conexão com isto, tudo que nós estamos falando? Ora, ao utilizarmos Ayrton Krenak, nós estamos buscando, como eu falei no início da primeira aula, a fala indígena. E não só a fala indígena, mas a sua cosmovisão, o seu entendimento do mundo, as suas percepções. O racismo, a intolerância e o preconceito é gerido por esta mentalidade de produção industrial, de produção tecnológica em larga escala, ao ponto
de ameaçar o planeta, de poluir o planeta, de gerar um aquecimento global. Nós vimos recentemente, no Rio Grande do Sul, ano passado, as cheias que tomaram 80% do estado, que é o efeito do fenômeno climático, que é só uma amostra do que está por vir. As queimadas o ano passado, mas antes das queimadas, o calor de 2024, o planeta nunca teve um calor desta magnitude. Um calor desta magnitude. Nunca esteve tão quente. E como resultado disto, nós tivemos as queimadas, os focos de incêndio no ano passado que tomaram todo o país. Esse ano isso se repetirá? Então, a educação das relações étnico-raciais, ela pode ser vista em uma dimensão ampla. Por quê? Porque é esta produção que acaba por suprimir a reflexão, a capacidade crítica. E aí, por conta disto, a criação, uma visão preconceituosa, que é uma visão completamente desconectada do mundo, da natureza. Quando você segrega, quando você polui, quando você queima, quando você... Ora, é a completa ignorância em relação ao outro. Em uma sociedade competitiva, o outro não importa. O capitalismo se sustenta com base no racismo, no preconceito, na ignorância. Não só porque o capitalismo engendra uma competição, uma individualização, que o capitalismo, ele depende, para sobreviver, de uma cultura voltada ao consumo desenfreado, ao consumo que deteriora o planeta. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos dele os seus sentidos, considerando que isto é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. No nosso divórcio das interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que, em diferente graduação, são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Ou seja, então, não é algo assim, ao extermínio dos povos indígenas que estão ligados à natureza
Então, ao desmatar, ao estabelecer o marco temporal, a não demarcar a terra indígena, nós estamos promovendo um genocídio. Não! A questão já não é mais essa, segundo Ailton Krenak. É a destruição do planeta. A destruição de todos nós. Tomara que esses encontros criativos que ainda estamos tendo, a oportunidade de manter, animem a nossa prática, a nossa ação, e nos deem coragem para sair de uma atitude de negação da vida para um compromisso com a vida, em qualquer lugar, superando as nossas incapacidades de estender a visão a lugares para além daqueles a que estamos apegados e onde vivemos, assim como as formas de sociabilidade e de organização de que uma grande parte dessa comunidade humana está excluída, que em última instância gastam toda a força da terra para suprir a sua demanda de mercadorias, segurança e consumo, coisas que são alheias à natureza, coisas que são alheias ao mundo e a nós.